Fala pessoal, beleza? Hoje iremos aprender como fazer um controle RF de 433 MHz, que são esse módulo aqui. Bem, esse controle é utilizado em portões, alguns carrinhos de controle remoto, ou então em aeromodelismo. Como vocês podem ver, eu estou com o circuito já montado aqui, o meu receptor e o meu emissor. A gente vai fazer isso passo a passo. Eu vou mostrar inicialmente ele funcionando e depois mostrarei os componentes que utilizaremos. E depois vamos ver a montagem dele passo a passo. Bem, o meu receptor aqui está desligado, não está tendo sinal, porque o meu emissor também está desligado. Como ele está montado e já alimentado, ele só vai responder quando eu ligar o meu emissor. Ele vai acender esse LED azul aqui. Não sei se vai dar para ver, mas tem um LED azul aqui. Vou afastar um pouco a câmera pra gente ver aqui. Olha só. Esse fio aqui é da bateria, o negativo do meu emissor. E assim que eu ligar, ele vai ligar esse LED azul aqui, que vai mostrar que está recebendo o sinal do meu receptor. Olha só, ligou. Eu liguei aqui, ó. E vamos aos testes. Eu tenho dois push button aqui. A gente pode controlar 4 dispositivos. Aqui eu tenho um LED verde, talvez esteja escondido aqui, que ele é um LED de alto brilho, e uma lâmpada ligada através de um relé. E vamos fazer o teste aqui, pessoal. Eu vou apertar um botão aqui e vai ligar o respectivo de sinal. Ao apertar esse botão, ele vai acender a lâmpada. E ao apertar outro botão, ele vai acender o LED. Vamos fazer o teste de distância, que eu não tenho muito espaço, mas eu vou mostrar aí para vocês. Afastar um pouco. O LED acendeu e a lâmpada também. Vou afastar aqui mais ou menos uma distância de 10 metros. Fica mais fácil da gente ver. Talvez só dê para ver a lâmpada. Acendeu? Vamos testar o LED. Eu acho que acendeu. Agora está com zoom melhor. Acendeu. Vamos afastar um pouco mais. E dar um zoom maior aqui. Olha só a distância que eu tô. Estou mais ou menos a uns 15 a 20 metros. Vou voltar o zoom. O LED acendeu. E a lâmpada também. Vamos pegar uma distância um pouco maior agora. Eu afastei mais 5 metros. Vamos ver o resultado agora. Ok, está funcionando também. Aqui está a distância que eu estou utilizando. E esse projeto aqui vai funcionar numa distância de até 100 metros. Aqui eu não vou ter como mostrar. Mas aqui está mais ou menos em torno de 20 metros a distância. Vamos ver agora os componentes a serem utilizados. Agora vamos aos itens utilizados. Ao fundo, vocês veem montado na protoboard o emissor, que é esse aqui na protoboard maior. E o receptor, que é esse protoboard aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer essa montagem direto na protoboard. Isso aí vai tornar o vídeo muito longo, mas eu vou mostrar detalhadamente no esquemático. Recomendo que quem assista tenha pelo menos uma noção básica de eletrônica. Isso aí vai ajudar bastante, mas eu tentarei explicar com o mais detalhamento possível. Vamos aos itens. Esse aqui é o item principal, que é o RF. Esse é o emissor e esse é o receptor. Existem dois modelos no mercado, tem um mais antigo. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto aí para vocês verem como é que ele é. Vai mudar pouca coisa na montagem, mas é importante vocês saberem que tem outro modelo. Bem, aqui no emissor temos a seguinte configuração. Esse pino aqui é o data, onde vai os dados, VCC, e o último é o ground. E acima aqui tem uma opção para colocar antena, que é importante para melhorar o sinal. Mas a gente vai ver isso aí mais para frente aí na montagem. No receptor temos a seguinte configuração. O primeiro é o ground, o segundo ou terceiro é o data
tanto faz ligar um no outro. E o último pino aqui, o 4, é o VCC. E também tem uma opção de colocar a antena, que é aqui. Mas o circuito principal que vai fazer esse controle de troca de dados e fazer a codificação e a decodificação dos dados é esse par aqui. É o HT12D e o HT12E. Esses são os circuitos responsáveis para fazer a troca dos dados e fazer a codificação. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente ele, como é que trabalha. O HT12E vai no emissor e o HT12D vai no receptor. Depois a gente vai ver isso aí. Precisaremos também de dois reguladores de tensão. No caso que eu estou utilizando o LM7805. O nosso circuito é recomendado que trabalhe com 5 volts, principalmente o receptor para funcionar. O emissor já vai trabalhar de 5 a 12 volts, já tem uma tolerância maior. Mas o receptor exclusivamente tem que trabalhar com 5 volts. Aqui utilizamos uma protoboard ou uma matriz de contato para fazer as ligações. Tanto faz, o meu eu fiz na protoboard para mostrar para vocês. Duas fontes, pode ser uma bateria ou então uma fonte de parede mesmo. O resistor que vai no nosso emissor. Esse resistor aqui pode variar de 750K a 1 MΩ. Eu vou deixar as cores aí acima do que eu utilizei. Eu utilizei um de 1 MΩ. Um resistor de 50K. Esse vai no receptor. Esse exclusivamente não tem uma tolerância muito flexível. Então você vai ter que utilizar um resistor de 47K até 51K. Se utilizar outro, não vai funcionar. Como eu não tenho esse valor aqui, o que foi que eu fiz? Eu liguei 5 resistores de 10K em série. Vou mostrar aqui no multímetro depois para mostrar para vocês os valores que deu aí aproximadamente. Mas é importante que utilize nessa faixa, entre 47K a 51K. Também iremos utilizar push buttons. No caso, no máximo são 4, porque no nosso circuito a gente dispõe de 4 canais para fazer acionamento no receptor. Não necessariamente vocês vão precisar utilizar o push button, mas vai ter que ter um acionamento, pode ser um head switch, que é magnético, ou qualquer outra coisa. Mas eu recomendo que use o push button. Fios para conexão, tanto na protoboard ou na ligação no fenolite ou no circuito, vocês vão precisar de fios. Ou então será feita a corrosão das trilhas, que é uma opção também. Os LEDs para depuração. No caso, antes de montar o circuito, eu recomendo que utilize LEDs para ver se está tudo ok. Depois você parte para um relé ou qualquer coisa que vai acionar mesmo. Um LED vai ser para a intensidade do sinal e os outros vai ser para indicar os status, qual dos botões foi acionado. Vamos utilizar também um fio para antena. Pode ser um fio comprido aí na base de 25 a 30 centímetros, é o ideal aí. Principalmente para utilizar no emissor, ele tem que ser mais comprido de preferência. Mas você pode usar uma antena adaptada. No meu caso eu usei de improviso aqui, mas é só dar uma pesquisada sobre antenas aí para saber qual que é melhor para esse circuito aqui. E caso vocês precisam fazer um acionamento de uma carga maior, vamos utilizar o relé. No caso aqui eu tenho um módulo relé e um relé comum. No módulo relé temos 3 ligações, são essas aqui. No módulo relé temos a seguinte diferença, que temos um transistor para fazer o acionamento do relé e com isso vai economizar a carga do nosso circuito. Então temos 3 ligações, a VCC, a ground e a de sinal, que é o que vai acionar o transistor e vai acionar o relé. Vou mostrar agora o valor do meu resistor aqui, para vocês verem que está bem próximo de 50K. Pessoal, já estou com o meu multímetro na escala ideal, para medir 200K, que é a melhor escala aqui para mim. E vamos medir um resistor de 10K aqui, para averiguar aqui. Ó, como vocês podem ver, está marcando lá 10K. E agora vamos medir os 5 em série. Então está em torno de 50K.
conforme o valor que eu falei. Vamos agora ao esquemático e o procedimento para montagem. Pessoal, antes de analisar o circuito, a montagem do esquemático, é importante a gente analisar os nossos integrados, o HT12D e o HT12E, nosso decoder e o encoder. Bem, essa parte aqui em azul é a parte de senha, a parte de programação. Tudo que tiver aqui nessa parte azul do nosso decoder vai ter que estar no encoder também, para eles poderem conversar no mesmo tipo de codificação. Bem, lembrando sempre que o circuito a gente analisa com o chanfro para cima, todos os dois aqui. Vocês vão ver um chanfro, uma bolinha aí no circuito de vocês aí. A parte verde aqui é a parte onde a gente vai enviar os comandos. Disponhamos de 4 terminais aqui, onde recebe e envia comando. No caso aqui, enviamos o comando do nosso encoder através de botões. E aqui no nosso decoder as nossas saídas. Então, nos dois circuitos integrados, essas duas partes aqui são incomuns. E a alimentação também. Embaixo aqui no pino 9 temos a alimentação negativa. E no pino 18 deles, a positiva. Aqui do lado, nesse quadrado preto, a gente tem o nome dos pinos mais claramente, que ajuda a visualizar melhor. Bem, vamos fazer uma simulação aqui de programação de senha. Vou mostrar aqui para vocês outro desenho, como é que a gente faz a simulação. Tá aqui, ó, a parte azul, ligamos ao negativo aqui do nosso CI. E aqui no nosso encoder fazemos a mesma coisa. No caso aqui eu liguei o A0, o A3 e o A6. Mas pode ser utilizado qualquer um desses pinos aqui, portanto que os dois estejam iguais. Essa codificação é importante para evitar que qualquer um consiga acessar o nosso sistema aqui, nosso controle, com qualquer controle. Então aqui temos 8 combinações possíveis de ligar ou não. Dá mais ou menos em torno de 5.000 variações. E é coisa pra caramba se considerar em senha. Bem, agora vamos analisar a montagem do nosso CI. Aqui está o nosso receptor e aqui está o nosso emissor. Temos alguns detalhes na montagem que devemos ter bastante atenção aqui. Vamos primeiramente analisar a montagem do receptor. Aqui no receptor, o pino 1 é o ground, o 2 ou 3 conectamos a porta 14 do nosso CI, o 4 é o VCC. Aqui temos um detalhe: se conectar o 2, o 3 fica vazio. Se conectar o 3, o 2 fica vazio. E a alimentação: o 18 é o positivo e o 9 o negativo. E conectamos ao 9 a codificação que desejamos aqui. No caso aqui, eu deixei sem nenhuma, mas na verdade a gente vai conectar aqui. Nos terminais 16 e 15 conectamos a resistência 50K. No pino 17 conectamos um LED para indicar o sinal de recepção do emissor. Esse LED aqui é opcional, mas lembrando de um detalhe importante: o pino que conectamos ao 17 vai ser o pino negativo do nosso LED. E o pino positivo conectamos aos 5 volts com uma resistência adequada. No caso aqui, para esse circuito aqui, uma resistência de 330 ohms já é o suficiente. Mas é um fato importante aqui, que as saídas são negativas. Podem notar aqui que na saída aqui, conectamos aos 5 volts e aos terminais, o 10, o 11, 12 e 13. Essas são as saídas que vão ser recebidas através do emissor. Aqui na saída 10 eu conectei um relé como exemplo, a mesma que eu mostrei em demonstração. A única diferença dessa montagem aqui para que eu fiz em demonstração é que é ideal que utilize um transistor aqui para fazer o chaveamento e um diodo para proteger. Mas se você estiver utilizando um módulo relé, já vai ter isso acoplado. Mas para não poluir o nosso circuito aqui, eu coloquei sem esses dados aqui. Se estiver utilizando um módulo relé, você vai conectar o ground no ground, 5 volts no 5 volts, e o pino que tiver aqui de sinal, a gente vai conectar no 10. Lembrando que o sinal aqui é invertido. Quando ele está desligado, o pino 10, 11, 12, 13 recebe o sinal positivo. Quando ele é acionado, ele recebe o negativo. Por isso que conectamos o comum aqui ao positivo, aos 5 volts. Bem, como vocês podem ver, não é uma montagem muito complicada. Eu vou deixar os detalhes na descrição do vídeo aí. Aqui no receptor temos antena também, é ideal colocar acima de 15 centímetros. Aqui está 13, mas 15 é o ideal. E agora vamos à montagem do nosso emissor.
O pino 1 é o pino ADAT ou DAT, conectamos ao pino 17, nesse aí. O pino 2 é o positivo 5 volts, o terceiro pino é o negativo, e aqui vai ter um espaço para a gente acoplar a antena, que seria o quarto pino, mas geralmente tem um furo aqui, e ele já indica onde conectar a antena. Aqui, entre o 16 e o 15, conectamos uma resistência de 750K ou até 1 mega ohm, conectamos os 5 volts no pino 18 e o negativo no pino 9. O 10, o 11, o 12 e o 13 são os push buttons que vai fazer o controle e enviar para o receptor. Aqui a gente conecta normal no positivo e conectamos a outra extremidade no ground. Outro detalhe aqui também, que o pino 14 conectamos ao ground, senão ele não vai funcionar. Quando conectamos o emissor, naturalmente o LED do receptor vai acender, o LED do pino 17, é o mesmo LED azul que eu usei na demonstração. Bem, é isso aí, pessoal. Essa montagem aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho esse kit à venda para quem quiser. Esse é o meu perfil aqui no Mercado Livre. Eu vou deixar na descrição do vídeo os detalhes para comprar esse kit aqui. É bem simples a montagem. É isso aí, espero que tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, dá um curtir aí. Isso ajuda e fortalece o canal. Obrigado. Até mais, pessoal. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e nos siga no Twitter.